Os Lusíadas, por Luís de Camões. Edição comentada da Biblioteca do Exército Editora. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, comprem o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, centavos farão diferença. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Caso queira que eu inclua algum livro que lá não esteja, basta solicitá-lo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento, faz diferença, disseminando este conhecimento e possibilitando a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Canto 8º. Na primeira figura se detinha o catual que vira estar pintada, que por divisa um ramo na mão tinha, a barba branca, longa e penteada. Quem era e por que causa lhe convinha a divisão que tem na mão tomada? Paulo responde, cuja voz discreta o mauritano sábio lhe interpreta. Estas figuras todas que aparecem, bravos em vista e feros nos aspectos, mais bravos e mais feros se conhecem pela fama nas obras e nos feitos. Antigos são, mas ainda resplandecem com nome entre os engenhos mais perfeitos. Este que vês é Luso, donde a fama o nosso reino Lusitânia chama. Foi filho e companheiro do Tebano que tão diversas partes conquistou. Parece vindo ter ao ninho hispano, seguindo as armas que contínuo usou. Do Douro, Gaudiana, o campo fano, já dito Elísio, tanto o contentou, que ali quis dar aos já cansados ossos eterna sepultura, e nome aos nossos. O remo que lhe vês, para a divisa, o verde Tirso foi de Baco usado, o qual a nossa idade mostra e avisa que foi seu companheiro e filho amado. Vês outro, que do Tejo a terra pisa, depois de ter tão longo mar arado, onde muros perpétuos edifica e templo a Palas, que em memória fica? Ulisses é, o que faz a santa casa, a deusa que lhe dá língua fecunda, que se lá na Ásia Troia insígne abrasa, cá na Europa Lisboa em gente funda. Quem será este outro cá, que o campo arrasa de mortos com presença furibunda, grandes batalhas tem desbaratadas, que as águias nas bandeiras têm pintadas? Assim o gentil diz, e responde o Gama, este que vês, pastor, já foi de gado. Viriato sabemos que se chama, destro na lança mais que no cajado. Injuriada tem de Roma a fama, vencedor invencível, afamado. Não tem com ele não, nem ter puderam o primor que com Pirro já tiveram. Com força, não. Com manha vergonhosa a vida lhe tiraram que os espanta. Que o grande aperto, em gente ainda que honrosa, às vezes leis magnânimas quebranta. Outro está aqui que contra a pátria irosa, degradado, conosco se alevanta. Escolheu bem com quem se alevantasse para que eternamente se ilustrasse. Vês? Conosco também vence as bandeiras dessas aves de Júpiter validas, que já naquele tempo as mais guerreiras gentes de nós souberam ser vencidas. Olha, tão sutis artes e maneiras para adquirir os povos, tão fingidas a fatídica serva que o avisa. Ele é Sertório, e ela a sua divisa. Olha, esta outra bandeira, e vê pintado o grão progenitor dos reis primeiro. Nós, húngaro, o fazemos, porém nada o creem ser em Lotaríngia os estrangeiros. Depois de ter com os mouros superado galegos e leoneses cavaleiros, a Casa Santa passa o Santo Henrique, porque o tronco dos reis se santifique. Quem é, me diz, este outro que me espanta? Pergunta o Malabar maravilhado. Que tantos esquadrões, que gente tanta, com tão pouca tem roto e destroçado.
tantos muros aspérrimos quebranta, tantas batalhas dá nunca cansado, tantas coroas tem por tantas partes, a seus pés derrubadas estandartes. Este é o primeiro Afonso, disse o Gama, que toda Portugal aos mouros toma. Por quem no estígio lago jura fama, demais não celebrar nenhum de Roma. Este é aquele zeloso a quem Deus ama, com cujo braço o mouro inimigo o doma, para quem de seu reino baixa os muros, nada deixando já para os futuros. Se César, se Alexandre Rei tiveram tão pequeno poder, tão pouca gente, contra tantos inimigos quantos eram, os que desbaratava este excelente, não creias que seus nomes se estenderam com glórias imortais tão largamente, mas deixa os feitos seus inexplicáveis, vê que os dos seus vassalos são notáveis. Este que vês olhar com um gesto irado para o rompido aluno mal sofrido, dizendo-lhe que o exército espalhado recolha e torne ao campo defendido, torna o moço do velho acompanhado, que vencedor o torna de vencido, Egas Moniz se chama o forte velho, para leais vassalos, claro espelho. Vê-lo cavai com os filhos a entregar-se, a corda ao colo, nu de seda e pano, porque não quis o moço sujeitar-se, como ele prometera ao castelhano. Fez com siso e promessas levantar-se o cerco, que já estava soberano. Os filhos e mulher obriga a pena, para que o Senhor salve, a si condena. Não fez o cônsul tanto que cercado foi nas forcas caudinas de ignorante, quando a passar por baixo foi forçado do samnítico jugo triunfante. Este, pelo seu povo injuriado, a si se entrega só, firme e constante. Estoutro a si e os filhos naturais e a consorte sem culpa, que dói mais. Vês este que, saindo da cilada, dá sobre o rei que cerca a vila forte? Já o rei tem preso e a vila descercada. Ilustre feito, digno de má vorte. Vê-lo cá vai pintado nesta armada, no mar também aos mouros dando a morte, tomando-lhe as galés e levando a glória da primeira marítima vitória. É Dom Fuas Roupinho, que na terra e no mar resplandece juntamente, com fogo que acendeu junto da serra de Ábila, nas galés da maura gente. Olha como em tão justa e santa guerra de acabar pelejando está contente. Das mãos dos mouros entra a felice alma, triunfando no céu com justa palma. Não vês um ajuntamento de estrangeiro trajo sair da grande armada nova, que ajuda a combater o rei primeiro Lisboa, de si dando santa prova? Olha Henrique, famoso cavaleiro, a palma que lhe nasce junto à cova. Por eles mostra Deus milagre visto. Germanos são os mártires de Cristo. Um sacerdote vê brandindo a espada contra Ronches, que toma por vingança de Leira, que de antes foi tomada por quem por Mafamed enresta a lança. É Teotônio prior. Mas vê cercada Santarém, e verás a segurança da figura nos muros que, primeira subindo, ergueu das quinas a bandeira. Vê-lo cá donde Sancho desbarata os mouros da Vandália em fera guerra, os inimigos rompendo, os alferres mata e espálico pendão derriba em terra. Mem-Moniz é, que em si o valor retrata que o sepulcro do pai com os ossos cerra. Dino destas bandeiras, pois sem falta a contrária derriba e a sua exalta. Olha aquele que desce pela lança com as duas cabeças dos vigias, onde a cilada esconde, com que alcança a cidade por manhas e ousadias. Ela por armas toma a semelhança do cavaleiro que as cabeças frias na mão levava, feito, nunca feito. Giraldo sem pavor é o forte peito. Não vês um castelhano que, agravado de Afonso IX, rei, pelo ódio antigo dos de Lara, com os mouros é deitado, de Portugal fazendo-se inimigo? Abrantes vila toma,
acompanhado dos duros infiéis que traz consigo. Mas vê que um português com pouca gente o desbarata e o prende ousadamente. Martim Lopes se chama o cavaleiro, que destes levar pôde a palma e o louro. Mas olha um eclesiástico guerreiro, que em lança de aço torna o bago de ouro. Vê-lo entre os duvidosos, tão inteiro em não negar batalha ao bravo mouro? Olha o sinal no céu que lhe aparece, com que nos poucos seus o esforço cresce. Vês? Vão os reis da Córdova e Sevilha rotos, com os outros dois, e não de espaço. Rotos, mas antes mortos, maravilha feita de Deus, que não de humano braço. Vês? Já a vila de Alcáçare se humilha, sem lhe valer defesa ou muro de aço, a Dom Mateus, o bispo de Lisboa, que a coroa de palma lhe coroa. Olha um mestre que desce da castela, português de nação, como conquista a terra dos algarves, e janela não acha quem por armas lhe resista. Com manha, esforço e com benigna estrela, vilas, castelos toma, a escala à vista. Vesta a vila, tomada aos moradores, em vingança dos 7 caçadores? Vês, com bélica astúcia ao mouro ganha Silves, que ele ganhou com força ingente. É Dom Paio Correia, cuja manha e grande esforço faz inveja a gente. Mas não passes os 3 que em França e Espanha se fazem conhecer perpetuamente, em desafios, justas e torneios, nelas deixando públicos troféus. Vê-los com nome vem de aventureiros a Castela, onde o preço sós levaram dos jogos de Belona verdadeiros, que com dano de alguns se exercitaram. Vê mortos os soberbos cavaleiros, que o principal dos 3 desafiaram, que Gonçalo Ribeiro se nomeia, que pode não temer a lei letéia. E atenta num que a fama tanto estende, que de nenhum passado se contenta, que a pátria, que de um fraco fio pende, sobre seus duros ombros a sustenta. Não no vês tinto de ira, que repreende a vil desconfiança inerte e lenta do povo, e faz que tome o doce freio de rei seu natural e não de alheio? Olha, por seu conselho e ousadia, de Deus guiada só e de santa estrela, só pôde o que impossível parecia, vencer o povo ingente de Castela. Vês, por indústria, esforço e valentia, outro estrago e vitória clara e bela na gente, assim feroz como infinita, que entre o Tartesso e Gaudiana habita? Mas não vês quase já desbaratado o poder lusitano, pela ausência do capitão devoto, que apartado, orando invoca a suma e trinescência? Vê-lo com pressa já dos seus achados, que lhe dizem que falta resistência contra poder tamanho, e que viesse, porque consigo esforço aos fracos desce. Mas olha com que santa confiança, que ainda não era tempo, respondia, como quem tinha em Deus a segurança da vitória que logo lhe daria. Assim, Pompílio, ouvindo que a possança dos inimigos a terra lhe corria, a quem lhe a dura nova estava dando, pois eu, responde, estou sacrificando. Se quem com tanto esforço em Deus se atreve a ouvir quiseres como se nomeia, português Cipião chamar-se deve, mas mais de Dom Nuno Álvares se arreia. Ditosa pátria que tal filho teve, mas antes pai, que, enquanto o sol rodeia este globo de Ceres e Netuno, sempre suspirará por tal aluno. Na mesma guerra vê que presas ganha este outro capitão de pouca gente, comendadores vence e o gado apanha, que levavam roubado ousadamente. Outra vez vê que a lança em sangue banha destes, só por livrar com amor ardente o preso amigo, preso por leal.
Pero Rodrigues é do Landroal. Olha este desleal, como paga o perjúrio que fez e viu engano. Gil Fernandes é de Alvas quem o estraga e faz vir a passar o último dano. De Xerez rouba o campo e quase alaga com sangue de seus donos castelhano. Mas olha Rui Pereira, que com o rosto faz escudo às galés de anteposto. Olha que 17 lusitanos neste outeiro subidos se defendem fortes de 400 castelhanos, que em derredor pelos tomar se estendem. Porém logo sentiram com seus danos que não só se defendem, mas ofendem. Digno feito de ser no mundo eterno, grande no tempo antigo e no moderno. Sabe-se antigamente que 300 já contra 1000 romanos pelejaram, no tempo que os viris atrevimentos de Viriato tanto se ilustraram, e deles alcançando vencimentos memoráveis de herança nos deixaram que os muitos, por ser poucos, não temamos, o que depois 1000 vezes amostramos. Olha cá 2 infantes, Pedro e Henrique, progenie generosa de Joane. Aquele faz que fama ilustre fique dele em Germânia, com que a morte engane. Este, que ela nos mares o publique por seu descobridor, e desengane de seita a maura túmida vaidade, primeiro entrando às portas da cidade. Vês o conde Dom Pedro, que sustenta 2 cercos contra toda a barbaria. Vês outro conde está que representa em terra Marte, em forças e ousadia. De poder defender-se não contenta o cácere da ingente companhia, mas do seu rei defende a cara vida, pondo por muro a sua, ali perdida. Outros muitos verias, que os pintores aqui também por certo pintariam, mas falta-lhe pincel, faltam-lhe cores, honra, prêmio, favor que as artes criam. Culpa dos viciosos sucessores, que degeneraram certo e se desviam do lustre e do valor dos seus passados, em gostos e vaidades atolados. Aqueles pais ilustres que já deram princípio à geração que deles pende, pela virtude muito então fizeram, e por deixar a casa que descende. Cegos que dos trabalhos que tiveram, se alta fama e rumor deles se estende, escuros deixam sempre seus menores, com que lhe deixar descansos corruptores. Outros também há grandes e abastados, sem nenhum tronco ilustre donde venham. Culpa de reis, que às vezes a privados dão mais que a 1000 que esforço e saber tenham. Estes os seus não querem ver pintados, crendo que cores vãs lhe não convenham. E, como a seu contrário natural, a pintura que fala querem mal. Não nego que há, contudo, descendentes do generoso tronco e casa rica, que, com costumes altos e excelentes, sustentam a nobreza que lhe fica. E, se a luz dos antigos seus parentes neles mais o valor não clarifica, não falta, ao menos, nem se faz escura, mas destes acha poucos a pintura. Assim está declarando os grandes feitos o Gama, que ali mostra a vária tinta que adouta a mão tão claros, tão perfeitos, do singular artífice ali pinta. Os olhos tinha prontos e direitos, o catual na história bem distinta. 1000 vezes perguntava e 1000 ouvia as gostosas batalhas que ali via. Mas já a luz se mostrava duvidosa, porque a lâmpada grande se escondia debaixo do horizonte e, luminosa, levava aos antípodas o dia, quando o gentil e a gente generosa dos naires da nau forte se partia a buscar o repouso que descansa os laços animais na noite mansa. Entretanto, os auríspices famosos na falsa opinião, que em sacrifícios antevêem sempre os casos duvidosos por sinais diabólicos e indícios, mandados do rei próprio estudiosos, exercitavam a arte e seus ofícios sobre esta vinda desta gente estranha que as suas terras vem de ignota Espanha. Sinal lhe mostra o demo verdadeiro de como a nova gente lhe seria jugo perpétuo
eterno cativeiro, destruição de gente e de valia. Vai-se espantado o atônico agoureiro dizer ao rei, segundo o que entendia, os sinais temerosos que alcançara nas entranhas das vítimas que olhara. A isto mais se ajunta que um devoto sacerdote da lei de Mafamed, dos ódios concebidos não remoto contra a divina fé, que tudo excede, em forma do profeta falso e noto, que do filho da escrava Agar procede, Baco odioso em sonhos lhe aparece, que de seus ódios ainda se não desce, e diz-lhe assim: guardai-vos, gente minha, do mal que se aparelha pelo inimigo, que pelas águas úmidas caminha, antes que esteis mais perto do perigo. Isto dizendo, acorda o mouro azinha, espantado do sonho, mas consigo cuida que não é mais que sonho ousado. Torna a dormir, quieto e sossegado. Torna a Baco dizendo, não conheces o grão legislador que a teus passados tem mostrado o preceito a que obedeces, sem o qual foreis muitos batizados? Eu por ti rudo velo e tu adormeces? Pois saberás que aqueles que chegados de novo são, serão muito grandano da lei que eu dei ao nécio povo humano. Enquanto é fraca a força desta gente, ordena como em tudo se resista, porque quando o sol sai, facilmente se pode nele pôr a aguda vista. Porém, depois que sobe claro e ardente, se a agudeza dos olhos o conquista, tão cega fica quanto ficareis, se raízes criar, lhe não tolheis. Isto dito, ele o sono se despede. Tremendo fica o atônico agoreno. Salta da cama, lume aos servos pede, lavrando nele o férvido veneno. Tanto que a nova luz que ao sol precede mostrara rosto angélico e sereno, convoca os principais da torpe seita, aos quais do que sonhou dá conta estreita. Diversos pareceres e contrários a lhe se dão, segundo o que entendiam. Astutas traições, enganos vários, perfídias inventavam e teciam. Mas, deixando conselhos temerários, destruição da gente pretendiam, por manhas mais sutis e ardis melhores, com peitas adquirindo os regedores. Com peitas, ouro e dádivas secretas, conciliam da terra os principais, e com razões notáveis e discretas, mostram ser perdição dos naturais, dizendo que são gentes inquietas, que, os mares discorrendo ocidentais, vivem só de piráticas rapinas, sem rei, sem leis humanas ou divinas. Ah, quanto deve o rei que bem governa de olhar que os conselheiros ou privados de consciência e de virtude interna e de sincero amor sejam dotados, porque, como este posto na superna cadeira, pode mal dos apartados negócios ter notícia mais inteira do que lhe dera a língua conselheira. Nem tampouco direi que tome tanto em grosso a consciência limpa e certa, que se enleve num pobre e humilde manto, onde a ambição acaso ande encoberta. E, quando um bom em tudo é justo e santo, e em negócios do mundo pouco acerta, que mal com eles poderá ter conta a quieta inocência, em só Deus pronta. Mas aqueles avaros catuais, que o gentílico povo governam, induzidos das gentes infernais, o português despacho dilatavam. Mas o Gama não pretende mais, de tudo quanto os mouros ordenavam, que levar a seu rei um sinal certo do mundo que deixava descoberto. Nisso trabalha só, que bem sabia que depois que levasse esta certeza, armas e naus e gentes mandaria a Manuel, que exercita a suma alteza, com que a seu jugo e lei someteria das terras e do mar a redondeza. Que ele não mais era que um diligente descobridor das terras do Oriente. Falar ao rei gentil determina, porque com seu despacho se tornasse, que já sentia em tudo da maligna gente impedir-se quanto desejasse. O rei, que da notícia falsa e indina não era de espantar se espantasse, que tão crédulo era em seus agouros,
e mais sendo afirmados pelos mouros, este temor lhe esfria o baixo peito. Por outra parte, a força da cobiça, a quem por natureza está sujeito, um desejo imortal lhe acende e atiça, que bem vê que grandíssimo proveito fará, se, com verdade e com justiça, o contrato fizer por longos anos que lhe comete o rei dos lusitanos. Sobre isto, nos conselhos que tomava, achava muito contrários pareceres, que naqueles com quem se aconselhava executa o dinheiro seus poderes. O grande capitão chamar mandava, a quem chegado disse: se quiseres confessar-me a verdade limpa e nua, perdão alcançarás da culpa tua. Eu sou bem informado que a embaixada que de teu rei me deste é fingida, porque nem tu tens rei nem pátria amada, mas vagabundo vás passando a vida. Que quem ainda espere a última alongada, rei ou senhor de insânia desmedida, há de vir cometer com naus e frotas tão incertas gentes e remotas. E, se de grandes reinos poderosos o teu rei tem a régia majestade, que presentes me trazes valerosos, sinais de tua incógnita verdade? Com peças e dons altos, suntuosos, se lhe é dos reis altos a amizade, que sinal nem penhor não é bastante às palavras de um vago navegante. Se porventura vindes desterrados, como já foram homens de alta sorte, em meu reino sereis agasalhados, que toda a terra é pátria para o forte. Ou se piratas sois, ao mar usados, dízimo sem temor de infâmia ou morte, que, por se sustentar em toda idade, tudo faz a vital necessidade. Isto assim dito, o Gama, que já tinha suspeitas das insídias que ordenava o maomético ódio, donde vinha aquilo que tão mal o rei cuidava, com uma alta confiança que convinha, com que seguro crédito alcançava, que Vênus a Cidália lhe influía, tais palavras do sábio peito abria. Se os antigos delitos que a malícia humana cometeu na prisquidade não causaram que o vaso da Niquícia, açoite tão cruel da cristandade, viera por perpétua inimícia na geração de Adão com a falsidade, ó poderoso rei da torpe seita, não conceberas tu tão má suspeita. Mas porque nenhum grande bem se alcança sem grandes opressões, e em todo o feito segue o temor os passos da esperança, que em suor vive sempre de seu peito, me mostras tu tão pouca confiança desta minha verdade, sem respeito das razões em contrário que acharias, se não cresces, a quem não crer devias. Porque, se eu de rapinas só vivesse, um dívago ou da pátria desterrado, como crês que tão longe me viesse buscar assento incógnito e apartado? Por que esperanças ou por que interesse viria experimentando o mar irado, os árticos frios e os ardores que sofrem do carneiro os moradores? Se com grandes presentes da autoestima o crédito me pedes do que digo, eu não vim mais que a achar o estranho clima, onde a natura pôs teu reino antigo. Mas se a fortuna tanto me sublima, que eu torne a minha pátria e reino amigo, então verás o dom soberbo e rico com que minha tornada certifico. Se te parece inopinado feito que rei da última espéria a ti me mande, o coração sublime, o régio peito, nenhum caso possível tem por grande, bem parece que o nobre grão conceito do lusitano espírito demande maior crédito e fé de mais alteza, que creia dele tanta fortaleza. Sabe que há muitos anos que os antigos reis nossos firmemente propuseram de vencer os trabalhos e perigos que sempre às grandes coisas se opuseram, e descobrindo os mares inimigos do quieto descanso, pretenderam de saber que fim tinham e onde estavam as derradeiras praias que levavam. Conceito digno foi do ramo claro do venturoso rei que arou primeiro o mar, por ir deitar do ninho caro o morador de Abila derradeiro. Este, por sua indústria e engenho raro, num madeiro ajuntado o outro madeiro, descobrir pôde a parte que fez clara de Argos, da hidra à luz, da lebre e da ara. Crescendo com sucessos bons primeiros no peito as ousadias,
descobriram pouco a pouco caminhos estrangeiros, que, uns sucedendo aos outros, prosseguiram. De África, os moradores derradeiros, austrais, que nunca as sete flamas viram, foram vistos de nós, atrás deixando quantos estão os trópicos queimando. Assim, com firme peito e com tamanho propósito, vencemos a fortuna, até que nós, no teu terreno estranho, viemos por a última coluna. Rompendo a força do líquido estanho, da tempestade horrífica e importuna, a ti chegamos, de quem só queremos sinal que ao nosso rei de ti levemos. Esta é a verdade, rei, que não faria por tão incerto bem tão fraco prêmio, qual, não sendo isto assim, esperar podia tão longo, tão fingido e vão proêmio. Mas antes descansar me deixaria, no nunca descansado e fero grêmio, da madre Tétis, qual pirata iníquo, dos trabalhos alheios, feito rico. Assim que, ó rei, se minha grão verdade tens por qual é, sincera e não dobrada, ajunta-me ao despacho brevidade, não me impidas o gasto da tornada. E, se ainda te parece falsidade, cuida bem na razão que está provada, que com claro juízo pode ver-se, que fácil é a verdade de entender-se. Atento estava o rei na segurança com que provava o Gama o que dizia. Concebe dele certa confiança, crédito firme, enquanto proferia. Pondera das palavras abastança. Julga na autoridade grão-valia. Começa de julgar por enganados os catuais corruptos, mal julgados. Juntamente, a cobiça do proveito que espera do contrato lusitano o faz obedecer a ter respeito com o capitão, e não com o mauro engano. Enfim, ao Gama manda que direito às naus se vá, e, seguro de algum dano, possa a terra mandar qualquer fazenda que pela especiaria troque e venda. Que mande da fazenda, enfim. Lhe manda que nos reinos gangéticos faleça, se alguma traz idônea lá da banda, donde a terra se acaba e o mar começa. Já da real presença veneranda se parte o capitão, para onde peça ao catual que dele tinha cargo embarcação, que a sua está de largo. Embarcação que o leve às naus lhe pede, mas o mau regedor que novos laços lhe maquinava, nada lhe concede, interpondo tardanças e embaraços. Com ele parte ao cais, porque o arrede longe quanto puder dos régios passos, onde, sem que seu rei tenha notícia, faça o que lhe insinuar sua malícia. Lá bem longe ele diz que lhe daria embarcação bastante em que partisse, ou que para a luz crástina do dia futuro sua partida diferisse. Já com tantas tardanças entendia o Gama que o gentil consentisse na má tensão dos mouros, torpe e fera, o que dele até lhe não entendera. Era este catual um dos que estavam corruptos pela malmetana gente, o principal por quem se governavam as cidades de Samorim potente. Dele somente os mouros esperavam efeito a seus enganos torpemente. Ele, que no concerto vil conspira, de suas esperanças não delira. O Gama com instância lhe requere que o mande pôr nas naus, e não lhe val. E que assim lhe o mandara, lhe refere o nobre sucessor de Perimal. Por que razão lhe impede e lhe difere a fazenda trazer de Portugal? Pois aquilo que os reis já têm mandado não pode ser por outrem derrogado. Pouco obedece o catual corrupto a tais palavras. Antes, revolvendo na fantasia algum sutil e astuto engano diabólico e estupendo, ou como banhar possa o ferro bruto no sangue aborrecido, estava vendo, ou como as naus em fogo lhe abrasasse, por nenhuma a pátria mais tornasse. Que nenhum torne a pátria só pretende o conselho infernal dos maometanos, porque não saiba nunca onde se estende a terra Eoa e o rei dos lusitanos. Não parte o Gama, enfim, que lhe o defende o regedor dos bárbaros profanos, nem sem licença sua ir se podia, que as almadias todas lhe tolhia.
Aos brados e rajões do capitão responde o idólatra que mandasse chegar à terra as naus que longe estão, porque melhor dali fosse e tornasse. Sinal é de inimigo e de ladrão que lá tão longe a frota se alargasse, lhe diz, porque do certo e fido amigo é não temer do seu nenhum perigo. E nestas palavras o discreto Gama enxerga bem que as naus deseja perto o catual, porque com ferro e flama lhe as assalte, por ódio descoberto. Em vários pensamentos se derrama, fantasiando está remédio certo, que desse a quanto mal se lhe ordenava. Tudo temia, tudo, enfim, cuidava. Qual o reflexo lume do polido espelho de aço ou de cristal formoso que, do raio solar sendo ferido, vai ferir noutra parte luminoso, e sendo da ociosa não movido pela casa do moço curioso, anda pelas paredes e telhado trêmulo, aqui e ali, e desassossegado. Tal o vago juízo flutuava do Gama preso, quando lhe lembrara Coelho, se por acaso o esperava na praia com batéis, como ordenara. Logo secretamente ele mandava que se tornasse a frota que deixara, não fosse salteado dos enganos que esperava dos feros maometanos. Tal há de ser quem quer, com dom de Marte, imitar os ilustres e igualá-los, voar com pensamento a toda parte, adivinhar perigos e evitá-los, com militar engenho e sutil arte, entender os inimigos e enganá-los, crer tudo, enfim, que nunca louvarei o capitão que diga, não cuidei. Insiste em Malabar em tê-lo preso, se não manda chegar à terra armada. Ele, constante e de ira nobre aceso, os ameaços seus não teme nada, que antes quer sobre si tomar o peso de quanto mal a vil malícia ousada lhe andar armando, que pôr em ventura a frota de seu rei, que tem segura. Aquela noite esteve ali detido, e parte do outro dia, quando ordena de se tornar ao rei, mas impedido foi da guarda que tinha, não pequena. Comete-lhe o gentil outro partido, temendo de seu rei castigo ou pena, se sabe esta malícia, a qual azinha saberá, se mais tempo ali o detinha. Diz-lhe que mande vir toda a fazenda vendível que trazia para a terra, para que devagar se troque e venda. Que quem não quer comércio, busca a guerra. Posto que os maus propósitos entenda o Gama, que o danado peito encerra, consente, porque sabe por verdade que compra com a fazenda a liberdade. Concertam-se que o negro mande dar embarcações idôneas com que venha, que os seus batéis não quer aventurar onde lhes tome o inimigo ou lhes detenha. Partem as almadias a buscar mercadoria hispana que convenha. Escreve a seu irmão que lhe mandasse a fazenda com que se resgatasse. Vem a fazenda à terra, aonde logo a agasalhou o infame catual. Com ela ficam Álvaro e Diogo, que a pudessem vender pelo que val. Sem mais que obrigação, que mando e rogo, no peito viu o prêmio pode e val. Bem o mostra o gentil a quem o entenda, pois o Gama soltou pela fazenda. Por ela o solta, crendo que ali tinha penhor bastante donde recebesse interesse maior do que lhe vinha, se o capitão mais tempo detivesse. Ele, vendo que já não convinha tornar à terra, porque não pudesse ser mais retido, sendo as naus chegado, nelas estar se deixa descansado. Nas naus estar se deixa vagaroso, até ver o que o tempo lhe descobre. Que não se fia já do cobiçoso regedor, corrompido e pouco nobre. Veja agora o juízo curioso, quanto no rico, assim como no pobre, pode o vil interesse e sede miga do dinheiro, que a tudo nos obriga. Apolidoro mata o rei Treício só por ficar senhor do grão tesouro. Entra pelo fortíssimo edifício com a filha de Acriso a chuva de ouro. Pode tanto entarpé a avaro vício, que, a troco do metal luzente e louro, entrega aos inimigos a alta torre, do qual quase afogada em pago morre. Este rende munidas fortalezas,
faz tredoros e falsos os amigos. Este, a mais nobres faz fazer vilezas, e entrega capitães aos inimigos. Este corrompe virginais purezas, sem temer de honra ou fama alguns perigos. Este deprava, às vezes, as ciências, os juízos cegando e as consciências. Este interpreta mais que sutilmente os textos. Este faz e desfaz leis. Este causa os perjúrios entre a gente e 1000 vezes tiranos torna-os reis. Até os que só a Deus onipotente se dedicam, 1000 vezes ouvireis que corrompe este encantador e ilude, mas não sem cor, contudo, de virtude.